Agora eu gostaria de convidar a mediadora Edelaine, que estará apresentando a próxima palestrante. Pode vir. Bom dia a todos, é um prazer participar desse COINES e aprender e conhecer, adquirir mais conhecimentos em diversas áreas. Isso é muito importante e a presença de vocês aqui é maravilhosa. Agora nós iremos falar sobre outras formas de pensar políticas surdas no Brasil. E para isso, esse é o tema da nossa conferência nesse momento, e para isso eu gostaria de falar da importância da saúde para o surdo e a formação dos profissionais para o atendimento. E com isso, para falar desse tema, gostaria de convidar uma pessoa muitíssimo especial, que é a Silvia Lia. O sinal dela é esse. Pode vir, Silvia. Ela é da USP de São Paulo e é um prazer tê-la aqui. Não vou me estender, não se preocupe. Muito obrigado a todos. Eu sou de São Paulo, sou conhecida dessa forma em língua de sinais e eu trabalho na área da saúde há um bom tempo. A gente tem uma questão que a educação ela vem sendo alvos de fracassos sucessivos e a gente vê que mesmo com a educação bilíngue a gente tem uma questão extremamente importante, mas isso acontece principalmente por conta da área médica, que leva as nossas crianças surdas tardiamente para serem trabalhadas e serem alvo da educação. Ou seja, eu voltei a minha atenção para essa parte médica, tentando trabalhar com eles e com a conscientização da importância da língua de sinais para essas pessoas surdas, para essas crianças surdas. Porque a partir do momento que essas crianças elas têm estimulação precoce, elas vão conseguir se desenvolver sem grandes questões. Eu trabalho na faculdade Santa Marcelina, a Santa Casa. Eu não trabalho no hospital, na Santa Casa, eu trabalho na faculdade, trabalhando com biomédicos, médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, nos cursos de graduação. Eu estou lá há 30 anos. A minha experiência já é extensa na área de educação. Há 30 anos já trabalhei com várias etapas educacionais e hoje eu estou no ensino superior. Eu sou contra intérprete na área da saúde, porque eu acho que o atendimento precisa ser personalizado e eu vou explicar o motivo disso com a minha palestra. Próximo slide, por favor. Então, vocês já sabem dessas questões apresentadas pelo IBGE, porque essa causa é uma causa audiológica, a gente não está sendo olhado para as nossas questões linguísticas, a gente está sendo olhado por um pedaço do nosso corpo. E essa visão é que eu quero trabalhar com as questões médicas, com as questões da área da saúde, inclusive com o fato da gente conseguir trabalhar a estimulação precoce de língua de sinais. Eu tenho 1.200 alunos médicos, e é muita gente, para a gente conseguir trabalhar os processos de conscientização e de mudança de paradigma. Vejam bem, a gente tem 57 milhões de surdos no mundo. Só em São Paulo a gente tem 480 mil surdos, aproximado, e 150 mil surdos na cidade de São Paulo. A faculdade em que eu trabalho, ela tem um hospital universitário e que o que mais chega lá são surdos privados, com uma privação linguística, que se comunicam através de uma forma muito basal, gestual, e que a comunicação ela acaba sendo impactada por conta disso. Tanto é que a gente precisa trabalhar com eles através de um flip chart, trabalhando questões de imagens e figuras.
Às vezes chegam crianças surdas que a gente não consegue se comunicar com elas por conta de uma agitação fortíssima. Teve uma criança surda que apresentava transtorno do espectro autista e que eu fui falar, que eu vi uma tatuagem, na verdade, porque o que acontecia com ele eram questões de extrema automutilação. Então a gente precisou trabalhar outras questões que estão implícitas nas questões médicas e que não é só a questão de língua de sinais que a gente consegue trabalhar com eles. A gente tem muitos outros recursos, né? A gente vai falar, por exemplo, sobre colesterol, sobre diabetes, e a gente vai falar assim, olha, é importante que você use insulina, o surdo não quer usar insulina. Como é que a gente explica esses tipos de conceitos na área médica para que eles entendam? Tinha um surdo que era HIV positivo, e aí ele falou assim, eu sou positivo, então tá tudo bem. Ele falou, não, você tem HIV. Não, mas o exame está dizendo que eu sou positivo. E ele continuou por 3 anos sendo um vetor de transmissão do HIV, porque ele não entendia que o positivo do exame significava que ele tinha, e ele apresentava o vírus. Então é importante que algumas questões sejam trabalhadas na área médica que os surdos desconhecem. Veja bem, dificuldade auditiva de tentar se conversar, são pessoas que não conseguem se comunicar. É muita gente. 90 mil pessoas. Então, só no estado de São Paulo, 344 em todo o Brasil. Ou seja, a gente vê assim e acha que é uma porcentagem muito baixa, mas se vocês vissem a quantidade de pessoas surdas que chegam lá, que são pessoas privadas de convívio social, que ficaram em casa até os 19 anos, por exemplo, uma menina que não entendia nada a respeito, inclusive, do seu próprio processo de menstruação. Eu dou aula de Libras, a disciplina de Libras, e dou um apoio aos intérpretes que ali estavam presentes, né? Mas a gente tem uma questão de ética profissional, então eu não me envolvo nos consultórios, mas vez por outra eu preciso estar presente também, inclusive por casos de risco de morte. Já aconteceu de terem pacientes que morreram por conta de falta de orientação, de não entender como que funcionava, o que deveria ser feito, ou como que ele deveria levar a cabo o seu tratamento. A Santa Casa, o hospital universitário, tinha inúmeras questões anteriores a isso, mas agora é que a gente consegue trabalhar na área da saúde com questões voltadas às pessoas surdas por conta da formação dos profissionais que vem acontecendo desde o tempo que eu estou lá. Eu já tive que fazer uma cirurgia da vesícula, e é uma cirurgia rápida, só que o que aconteceu? Por falha médica eu acabei ficando 3 meses na UTI. Só que eu me senti em casa, porque todas as pessoas que me atendiam sinalizavam. A enfermeira, quem me trazia café, os médicos que me levavam para fazer os exames. Afinal de contas, eu estou há 14 anos lá, tentando colher frutos da semente que eu plantei. Geralmente eu recebo mensagem dos alunos perguntando como é que eu falo tal coisa em língua de sinais para poder se comunicar com os pacientes surdos que ali estão presentes, né? Mas o que fazer com esses surdos que são privados de idioma? Como é que a gente faz para que eles também tenham atendimento? E como que a gente faz com que esses profissionais não usem intérprete nos atendimentos também? Pode passar, por favor? Pode passar, por favor? Tem outros dados que eu também poderia apresentar, caso vocês queiram, vocês podem conversar comigo também. Pode passar, por favor? Então a gente tem uma questão de 5% da população brasileira ter questões audiológicas. E eu tenho 7,5, 2,1 milhões que ouvem pouco, mas a gente também não pode abrir mão dessas pessoas. Meu ex-marido perdeu a audição. E aí ele veio para mim falando, Silvia, eu não consigo fazer leitura labial, e agora o que eu faço? Eu tenho outro amigo surdo que também, o cônjuge dele também perdeu a audição, quis se matar e tudo mais. Então a gente também tem que pensar nessas pessoas ensurdecidas,
que vão precisar também de língua de sinais nesse momento. Eu, por exemplo, tive que fazer terapia de fala desde pequenininha. Essas pessoas vão precisar fazer depois. Então, isso as incomoda profundamente. Pessoas que apresentam outras questões, por exemplo, câncer de garganta, que perdem a fala. A gente, como surdo, também precisa dar atenção para essas pessoas que estão ficando ensurdecidas. Pensar também que esses entes queridos, familiares, que vão passar por um processo depressivo também por conta do ensurdecimento, eles também precisam ser contemplados nessas políticas de saúde. A gente tem uma diversidade de tipos de surdez e a gente precisa conhecer todos eles. O que eu mais trabalho é com surdos atípicos, que são crianças que têm uma disfunção de linguagem, que pode ser crianças com paralisia cerebral, pessoas que têm um outro tipo de lesão cerebral, questão de erro médico também, e a questão é que a gente precisa avaliar se essas pessoas elas apresentam disfunções de linguagem ou se são outras características que estão associadas a essa surdez, né? O que acontece é que já foram implantadas crianças que elas não eram surdas, mas elas apresentavam transtornos do espectro autista. Então a gente precisa também pensar em como a gente vai fazer a avaliação dessas crianças, como que esse diagnóstico pode ser preciso para que a gente apresente tratamentos específicos. Eu vou dar um exemplo de uma surda com atipia, uma surda com 16 anos, que começou a sua vida sexual, então ela foi até o médico, não quis ir até o médico para pedir pílula de anticoncepcional. E ela pediu para amigo a pílula, e essa pílula causou um derrame, um acidente vascular cerebral, e ela ficou, com 16 anos, com uma parte paralisada do seu corpo. Então, o que acontece é que quando pessoas ouvintes apresentam um acidente vascular cerebral, existe uma terapia de fala para que ele consiga voltar às suas funções normais. E o que acontece com as pessoas surdas? Que terapia a gente consegue trabalhar para essas disfunções? Então a gente começou a trabalhar questões voltadas a esses transtornos de linguagem para entender que da mesma forma que acontece com as pessoas ouvintes, a gente precisa também trabalhar com as pessoas surdas que vão apresentar essa disfunção. E que essa disfunção, essa terapia vai ter que ser apresentada em língua de sinais também. Então, hoje ela consegue agora fazer, por exemplo, o sinal de banheiro tentando configurar melhor a mão, mas por conta de uma terapia dita terapia de fala, entre aspas, voltadas para as pessoas que são surdas, pessoas que utilizam língua de sinais, né? Uma outra paciente que teve essa paralisia de um lado do corpo precisou, durante 2 anos de terapia, acompanhamento médico, mas uma terapia voltada para essa questão motora, porque é uma disfunção de linguagem que precisa também ser tratada. Porque a gente vem trabalhando questões de terapia de fala para as pessoas ouvintes, pensando no que os ouvintes articulam, e as pessoas surdas articulam esses membros do corpo que também vão precisar de uma terapia por conta dessa disfunção de linguagem do que aconteceu. Também tem as pessoas que são surdas e são gagas, que também é uma disfunção da linguagem, que vão precisar de uma intervenção, né, de tratamento para poder trabalhar essas questões da gagueira. E o que acontece é que eles sofrem um preconceito pelas pessoas acharem que é uma deficiência intelectual associada, mas é só uma disfunção de linguagem. O que acontece é que essas crianças, essas pessoas surdas, elas vão precisar de um acompanhamento. Uma outra questão são esses surdos que a gente vai dizer de utilização de um código doméstico, que a gente vai precisar de estratégias também, inclusive com os seus familiares, para que a gente consiga trabalhar algumas questões, e não são poucas as pessoas, não são poucas essas pessoas. A gente que tem convívio com outras pessoas surdas não entende o que acontece com essas crianças que acabam sendo privadas de comunicação. E é importante esse atendimento prioritariamente feito pelo profissional de saúde, porque a gente precisa criar um vínculo de confiança com ele, que é o que não acontece com o intérprete, e o que faz com que a gente volte a esse mesmo profissional, sabendo de como a gente vai ser bem tratado.
A gente sabe da importância do intérprete, mas eu vou dizer que existem casos e casos. No Sistema Único de Saúde, a gente tem algumas questões, por exemplo, né, um problema em algum órgão do corpo. No Sistema Único, a gente tem visitas domiciliares, inclusive por algumas questões que fazem com que as pessoas não vão até os aparelhos de saúde. O que acontece é que os surdos não sabem disso, e eles acabam não tendo esse tipo de atendimento. Os surdos precisam entender dos programas que acontecem no Sistema Único de Saúde, que esses programas também nos atendam em língua de sinais, inclusive programas de medicamentos gratuitos e outros, né? O meu irmão teve uma questão e eu consegui trabalhar, e eu sabendo desses programas, fiz que o médico da família fosse até em casa. A gente também tem esse direito porque a gente também paga imposto, então a gente também tem que ser contemplado pelo Sistema Único de Saúde. E a questão é que a gente só sabe disso depois, porque a gente não tem acesso às informações de todos esses programas que já são programas governamentais e programas que podem nos atender. Na Santa Casa, no Hospital da Santa Casa, a gente vai começar a criar uma plataforma que consiga transmitir informações em línguas de sinais para os surdos, informações básicas de saúde, e principalmente desses programas sociais que são contemplados pelo SUS. Eu já expliquei, pode passar? No litoral de São Paulo existe uma cidade chamada Caraguatatuba e eu tenho uma casa de verão lá. E quando eu fiquei doente, eu cheguei para um posto de saúde e tinha demarcado no chão algumas faixinhas coloridas. E aí eu falei assim, aonde que eu vou fazer raio-x? E eles me indicaram a cor e eu só segui a faixa. Eu falei assim, olha só, como uma sinalização visual favorece, uma coisa simples, mas favorece esse tipo de indicação para as pessoas surdas. Esse tipo de indicação é porque existe um grande número de pessoas analfabetas na cidade. A gente pode pensar que isso também favorece não só as pessoas analfabetas, mas também as pessoas surdas, porque a gente não precisa de nenhum tipo de orientação falada. Então imaginem, é uma cidade interiorana, por assim dizer, do litoral de São Paulo, mas que acaba por trazer algumas questões que são acessíveis, né? A gente acaba perdendo muita informação por conta de senha, painel de senha. Imagina a gente ter que ficar olhando o tempo inteiro para eles, para saber se a gente vai ser chamado e a gente não consegue fazer outra coisa, porque os ouvintes têm um sinal sonoro e a gente não tem. Então, algumas estratégias precisam ser apresentadas, né? A gente pode, inclusive, denunciar esse tipo de questão, né? Denunciar questões que não nos contemplem como pessoas surdas. Se a gente não reclama, nada vai ser feito, porque não existe comoção para que isso seja mudado. Esses órgãos públicos têm ouvidorias, e a gente tem que mandar as reclamações para as ouvidorias. Não só eu, mas a gente precisa de um número de pessoas fazendo isso. Um número de pessoas fazendo isso para a gente poder ver e saber o que está acontecendo com a gente, né? Existem alguns painéis que apresentam os números já chamados, que podem também favorecer a gente para saber, caso a gente abaixou a cabeça e a gente foi chamado, teve um apito sonoro para isso, para que a gente consiga também saber, ter informação e ter acesso àquilo que está sendo passado. Os surdos, eles acabam não tendo acesso à saúde, então a gente não tem como se manifestar e dizer a respeito das questões que a gente sabe. Mesmo a gente estando envolvido em ambientes acadêmicos como esse, a gente tem que entender que muitos surdos não têm acesso a isso, né? As pessoas surdas, por exemplo, elas não conseguem entender os casos de diabetes entendendo o tratamento. Existem surdos que já foram amputados porque não tomaram medicação.
porque eles não entendem que a medicação serve para o controle da diabetes. Teve uma mulher surda que apresentava herpes, essa herpes labial que a maioria das pessoas tem, mas ela teve um outro tipo de herpes, que era uma herpes na região genital. E por vergonha, ela não foi ao médico. E a grande questão é que por conta da herpes ter abaixado a imunidade dela, ela acabou contraindo sífilis também. Então, olha só, os casos de saúde se agravando, porque caso ela soubesse que esse tipo de questão se agrava, pode ser uma doença um pouco mais grave, com certeza ela teria procurado ajuda médica. Então a gente precisa trabalhar campanhas de divulgação dessas doenças mais comuns, porque se a gente não protesta, se a gente não reivindica e não entende que a questão é uma questão médica, afinal de contas os surdos não vão ao médico, o governo nada vai fazer. Eu já vi atendimentos médicos através daqueles vidros espelhados, né, onde o paciente não vê o que acontece, mas a gente do outro lado do vídeo vê. Eu vi, por exemplo, e isso acontece, por exemplo, na Santa Casa, quando tem atendimento, para a gente ver, para a gente avaliar o que o médico está falando. Teve um momento que o médico foi falar a respeito do colesterol para o surdo, falando que ele tinha um colesterol alto. E aí eu fiquei pensando, o surdo não tendo entendido o que o médico estava falando, eu pensei, será que eu intervenho ou não intervenho? Mas eu achei interessante porque o médico, com uma estratégia, foi explicar para o surdo assim, olha, você está vendo esse copinho com água? Tem um pouquinho de óleo e tem um pouquinho de água, tá vendo? Ó, pensa que a gente tem na circulação, e aí ele começou a tentar por meio de mímica, né, falando assim, na circulação as duas coisas estão correndo, aí olha só, então não pode, imagina se misturar, você pode morrer por conta disso, porque é ventope, para que o surdo consiga entender de uma certa forma. Não adianta só falar assim, olha, você tem colesterol, então você precisa se tratar, porque o surdo não sabe o que é colesterol, ele não sabe o motivo pelo qual ele precisa desse tratamento. Então a necessidade de estratégias para que os médicos repassem em seu atendimento algumas questões. Né? O médico também foi, em uma outra consulta, também foi passado por um paciente surdo essas questões de diabetes. Então, o surdo, ele viu que a quantidade de açúcar no sangue poderia fazer com que ele perdesse membros, por exemplo, fez com que ele se preocupasse. A gente tem uma questão gigantesca com relação ao medicamento, mas também para que a gente consiga explicar para os surdos e para que esses pacientes surdos eles tenham consciência e clareza do que está sendo passado em suas consultas. Quando eu ia em consulta médica, o que sempre acontecia é que o médico ele queria que eu escrevesse. E aí a gente precisava se comunicar através de papel, né? Ou levasse um familiar junto comigo. Só que os médicos eles também precisam se esforçar, afinal de contas é muito cômodo para eles e a gente precisa do esforço. A gente já está doente, já está indo à consulta e a gente é quem precisa se esforçar. Então, por exemplo, eu já tenho que ir no dentista fazer isso, eu já tenho que ir no médico fazer isso, então a gente já tem uma questão com essa parte escrita e uma outra questão que eu sou extremamente resistente é de levar um parente conosco. Né? Uma outra questão é só se comunicar através de apontamentos, que também precisa ser levado em consideração. Teve uma paciente que tinha 2 filhos de pais diferentes. E ela ficou grávida do terceiro. A mãe dela ficou extremamente brava e foi com ela ao médico. Ela grávida, conversando com a mãe. E aí falou para a filha assim, no meio da consulta falou assim, olha, você precisa assinar esse termo aqui, ó. Ela assinou o termo, era um termo de consentimento para que ela fizesse laqueadura. O que aconteceu que 10 anos depois, ela quis engravidar por conta de um novo companheiro que ela teve, e aí ela não conseguia, foi falar para a mãe, e a mãe falou assim, não, você assinou um termo de consentimento da cirurgia que você fez de laqueadura. Ou seja, aonde está a voz dessa pessoa surda de consentimento com o próprio corpo? Ela falou assim,
Mas mãe, como é que você fez isso comigo? E a mãe disse, ué, mas você tinha um filho de cada pai, então eu tive que fazer isso mesmo. Ou seja, o direito sobre o próprio corpo é inexistente. A gente precisa entender que os profissionais de saúde precisam saber língua de sinais, porque a família não pode interferir nesse direito à privacidade, nesse direito de consentimento do próprio corpo. Imagine o que acontece por esse Brasil afora, inclusive com essas pessoas surdas que precisam levar família. Né? Imagine o que aconteceu com essa pessoa, com essa paciente surda que não teve direito ao próprio corpo, ao que fazer com o próprio corpo. Imagine algumas questões que eu queira falar para o médico e que a família está presente. Né? Às vezes, por exemplo, eu estou falando da dor e do desconforto que eu estou sentindo e a família, ela não, o parente que está ali interpretando, ele não passa com fidelidade ou com fidedignidade aquelas informações que eu estou trazendo. Inclusive quando o médico está passando algumas informações importantes e que para a gente é passado um resumo. Qual que é a vontade que a gente tem de, por exemplo, ir ao médico? Imagina, por exemplo, eu com a minha mãe e o médico perguntando se eu já tive relação sexual. Né? Ou, por exemplo, algumas questões que o médico está falando e a família e aquele parente interpretando não tem vergonha, tem algumas questões ainda para poder passar para mim e ele acaba por omitir. Também a questão da família ou do intérprete estar ali presente é que eu viro um nada. Eu sou a paciente, mas a conversa e a comunicação acaba sendo estabelecida entre o médico e o familiar e eu fico sem saber o que está acontecendo. Uma vez eu fui com meu marido ao médico, e quando eu fui chamada, o médico falou assim, uai, você vai vir sozinha? Não, chama seu marido junto. Eu falei para ele, não vou trazer meu marido, eu que vou ser consultada. O médico falou, mas sem seu marido eu não vou te atender. E aí, a partir de então, ele falou que ele só me atenderia com meu marido. Eu falei, então eu vou fazer um BO com relação, eu vou fazer um BO contra o senhor, porque ele não é o paciente, quem tem que ser atendida sou eu, e a responsabilidade do senhor é com relação a mim, não com relação a ele. Você que escolheu essa profissão e meu marido não veio para trabalhar. Ele não é meu acompanhante. Então, agora já velho eu vou sozinha, mas é importante que a gente também tente conscientizar esses médicos, porque afinal de contas eles acham que fica muito mais fácil para eles terem uma pessoa, porque fica muito mais cômodo, obviamente, mas eles precisam ter esse papel de desconforto, estarem nessa posição de desconforto para poder entender como é que eles podem nos atender melhor. Tem uma outra questão da área de ter um intérprete nesse atendimento, é que os intérpretes eles não estão ali para poder fazer uma interpretação comunitária, eles não entendem termos médicos, eles estão fazendo uma interpretação um tanto quanto, por assim dizer, neutra, eles estão ali com um período restrito e a gente quer ter estar mais à vontade numa consulta, tal qual uma pessoa ouvinte, na sua própria língua tem um atendimento com esse médico. Uma vez eu já fiquei 3 horas com o médico e é meu direito ter esclarecido todas as minhas dúvidas. Às vezes eu quero fazer uma pergunta e o intérprete fala assim, não vou fazer esse tipo de pergunta. Inclusive até a família, um ente da minha família fala, não vou fazer isso porque eu tenho vergonha. Eu tenho muito mais comodidade tendo esse atendimento pessoal. Eu com esse profissional da área da saúde. Esse foi um caso que aconteceu, que a gente precisou de um intérprete voluntário para poder acudir essa pessoa surda que estava precisando com emergência de atendimento. Então, imagina, a gente precisa fazer um processo, a gente precisa processar na ouvidoria o que está acontecendo num hospital desse quando a gente não tem esse tipo de recurso atendido. O que aconteceu, por exemplo, isso foi divulgado em rede social, ficou durante 3 dias as pessoas se comovendo, ela ficou 3 dias internada e o intérprete só ficou 20 minutos e o intérprete voluntário que teve que ir voltar. Então, olha qual é a importância dos profissionais da área da saúde saberem língua de sinais para não dependerem de um profissional intérprete. Aqui teve uma outra questão, que foi uma questão psiquiatra, que ela queria falar a respeito de sua própria vida e não queria que o intérprete estivesse ali presente. E ela procurou um psiquiatra e a gente conseguiu achar um psiquiatra que sabia língua de sinais, mas esse psiquiatra é único. Imagine a fila de pessoas esperando para poder serem atendidas em língua de sinais. E psiquiatria tem várias complicações de saúde mental
de extrema relevância e que precisa de tratamento, como esquizofrenia e outros, né? Como é que os médicos que precisam avaliar a linguagem, olhando para uma pessoa que usa a língua de sinais, vai entender e poder avaliar as questões de saúde mental, inclusive se essa pessoa for avaliada através do intérprete que está ali e que não sabe e que não consegue entender essas questões da área da saúde. A gente precisa, por exemplo, igual o que aconteceu agora, com o que aconteceu nesse caso, na rede social, fazer denúncias na ouvidoria. E essas denúncias, elas vão surtir efeito sim, mas a gente precisa começar a se movimentar. Eu vou dizer para vocês que tem uma questão com videochamadas, inclusive dessa empresa aí, como que vocês conhecem que faz, a gente fica ali esperando. Imagina se eu estou num consultório médico e preciso acionar o ICOM para poder fazer essa tradução em videochamada, para uma emergência. Eu já avisei o ICOM, por exemplo, que eles precisam ter um canal emergencial, porque, inclusive, quando não tem sinal, se eu estou na UTI, eu não vou poder usar celular, como é que eu vou conversar com o profissional da área da saúde que está lá? Imagina eu toda cheia de cateter, cheia dos acessos, como é que eu vou sinalizar e usar a língua de sinais, segurar o celular para que isso aconteça? Então, o ICOM não está ali para suprir essa demanda da área da saúde. A gente não está ali, o ICOM não está ali para poder suprir essa demanda, que é uma demanda diferente, né? Ele serve para vocês ligarem para poder pedir pizza e tudo mais, mas na área da saúde não é desse jeito que acontece, não é desse jeito que vai funcionar. Outra coisa que eu detesto é que os médicos utilizam esse aplicativo para tentar se comunicar. Às vezes eu estou numa consulta e o médico vai pegar alguma coisa, eu acho que ele vai fazer uma anotação para poder me mostrar, e ele pega esse aplicativo. Eu fico extremamente brava, porque isso não vai resolver minha situação, não vai resolver meu atendimento médico. Ele não consegue nem trabalhar frases. No hospital, as pessoas usam isso achando que isso é o suficiente para isso. E aí eles não querem pagar intérprete, inclusive, porque eles vão usar isso. É a mesma coisa que o Google Tradutor, que não traduz bem, a gente sabe disso. Imagine a utilização desse aplicativo. Os surdos precisam se movimentar e explicar que isso tem funcionalidade para outras questões. Agora, para a área da saúde, pelo amor de Deus, né, gente? A gente tem que entender isso. E eu fico extremamente revoltado. E eu falo para o médico, não usa isso, que isso não vai adiantar. Eles ficam com esse sorriso amarelo, coitado. Eles não sabem também, né? Mas a gente precisa, e meus alunos de medicina, meus alunos da área médica, inclusive na prova, eu falo assim, vocês não vão usar isso como dicionário, porque é extremamente, olhem para mim, entendem, eu estou aqui presencialmente, isso é um suporte, isso é um recurso, mas a gente tem uma variação gigantesca das pessoas que utilizam língua de sinais e esse aplicativo não contempla. Por exemplo, quando eu vou falar sobre próstata, será que o HandTalk tem alguma coisa da área específica da área da saúde? Os sinais que são específicos, sinais específicos, mas que nem com relação à especificidade, mas com o que são, que os surdos não sabem. Esse aplicativo não consegue trabalhar e não vai trabalhar na área da saúde. Eu vou só falar um pouquinho a respeito de como a gente trabalha aqui. Essa daqui é a estruturação da faculdade onde eu trabalho. Todos esses cursos eles têm disciplina de Libras obrigatória. Na fonoaudiologia, eles têm 3 anos de língua de sinais, e aí depois eles podem... Pode passar que eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Os alunos de fonoaudiologia, eles ficam durante 3 anos estudando língua de sinais. No 4º ano, eles escolhem se eles querem trabalhar com fonoaudiologia audiológica, algumas questões patológicas, questões de oralização. Eles podem escolher no 3º ano. E a gente criou uma questão de atendimento fonoaudiológico em Libras. E essa questão do atendimento fonoaudiológico em Libras é exatamente por conta das disfunções de linguagem que eu já tinha apresentado, né? Tem disfunções de linguagem de linguagem oral, da fala, e tem disfunções de linguagem das línguas de sinais também. Então, é um atendimento terapêutico para as pessoas surdas, né? Então, existem aqueles que querem, por exemplo, oralizar e podem procurar esse tratamento fonoaudiológico, mas aqueles que não e precisam de uma terapia fonoaudiológica por conta de disfunção de linguagem, vão poder ter esse profissional especializado. Dos surdos que lá vão, que tem questões de disfunção de linguagem, 160 deles apresentam essa disfunção e a gente vai precisar de profissionais voltados para isso, para poder ajudá-los, né?
a gente faz uma triagem dessas crianças surdas que ali estão presentes para saber se elas apresentam uma deficiência associada, se elas apresentam ou não uma disfunção de linguagem, para a gente conseguir fazer um tratamento holístico dessas crianças, né? Eles passam por uma avaliação, depois de um ano eles são reavaliados, é cíclico, porque vocês sabem dessas crianças que têm hidrocefalia, né? Elas também têm uma questão complicada de como a gente trabalha o processo de comunicação com elas. Antes a gente não sabia trabalhar com essas crianças que tinham uma deficiência associada. E agora esse trabalho na área da saúde, inclusive esse tratamento fonoaudiológico, com essa nova perspectiva voltada para essas disfunções de linguagem, em língua de sinais, está sendo muito eficiente. Existem alguns alunos meus que querem manter um contato com a língua de sinais, porque uma vez formados eles não têm mais aula, eles querem manter o contato com o idioma para que eles continuem se aperfeiçoando e continuem mantendo esse nível aumentando o nível de fluência deles. Então a gente tem vários encontros de 2 vezes por mês, tem horas de estágio para que eles trabalhem, inclusive algumas questões de pronto-socorro, tentando fazer simulações de atendimento a pacientes surdos, porque a gente não está restrito a esses grupos apenas, aos grupos dos cursos específicos. Mas esses encontros acontecem para que médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, eles acabem compartilhando vivências. E é a parte que eu mais gosto, inclusive, é essa parte da liga. A gente tem... vai para a 4ª edição, eu acho, mas é extremamente trabalhoso, mas extremamente gratificante, porque esses alunos de medicina, esses alunos de enfermagem, eles não têm que ter referência só a mim como a pessoa surda, né? A gente marca um dia de atendimento exclusivo para as pessoas surdas, onde a gente recebe pacientes surdos, a gente acaba avaliando essas consultas, inclusive, para que os médicos consigam se acostumar com os outros tipos de pessoas surdas, outros pacientes surdos que talvez eles encontrem na sua prática profissional, né? A questão é que o surdo, ele não fica doente só um dia, né? Então, a gente tem um único dia para que isso aconteça, mas eles não ficam doentes só um dia. A gente tem surdos adultos, surdos cegos, surdos que apresentam algum tipo de atipia por conta de como eles se utilizam do idioma, né? O idioma típico, alguma disfunção de linguagem, mas eles vão esse único dia que é programado para isso, para que eles façam algumas triagens de saúde básica, né? Eles fazem alguns exames físicos, a qual eu não participo. Tem uma parte também de consulta médica onde eles trazem algumas demandas como pacientes também, que eu não participo. Mas eu estou lá como tutora desses alunos para que eles façam esse tipo de atendimento. Né? Eu tenho profissionais médicos já formados que fazem também monitoria desses alunos surdos e eu também estou como professora fazendo monitoria da utilização de língua de sinais. Já aconteceu, por exemplo, da gente fazer atendimento em um surdo passar mal, um paciente surdo passar mal e a gente levar direto para o pronto-socorro, fazer outros exames audiológicos. A gente vai ter essa edição agora em breve em São Paulo. Os surdos podem se inscrever, eles se inscrevem pelo Facebook. A gente vai convidar escolas para que eles comecem a ir para esse tratamento, para esse dia, porque é o período que essas crianças começam a querer experimentar droga, é o período que essas crianças começam também uma vida sexual ativa, e a gente precisa trabalhar questões de orientação médica para elas, né? Então, esse ano, nessa edição, a gente está pensando em um público-alvo. Então, essas são as etapas desse projeto, de como são atendidos nesse único dia. A gente não pula nenhuma delas, eles passam por todo esse período de 6 horas, os surdos todos passam por eles. No ano passado, a gente atendeu 140 surdos num dia, então vocês imaginem a loucura que foi. E à noite, os médicos eles disseram que trouxeram relatos de como acontecia, né? Porque eu ensino, por exemplo, uma variante de um sinal e alguns surdos acabam com uma outra variante, né? Por exemplo, eu ensino uma variante de sexo, aparece uma outra variante, eu ensino uma variante sobre dever, aparece uma outra variante nesse atendimento.
Então, o que acontece é que os médicos, em contato com os mais diferentes surdos, eles começam a perguntar o que acontece, né, nesses atendimentos, porque eles têm acesso a essa variação de língua de sinais, as variantes da língua de sinais que são apresentadas pelos mais diferentes tipos de surdo. Então, uma vez acabando o atendimento, que é esse exposto aqui, que eu vou mostrar alguns vídeos de como acontece, se você puder, por favor, apagar a luz para poder passar o vídeo. Não precisa, pode fechar tudo, não tem problema. Esse trabalho da Santa Casa que eu vim mostrar para vocês e mostrar o que acontece nas disciplinas, como a gente trabalha as questões voltadas para a área médica, eu quero que isso acabe acontecendo através do Brasil todo. O que acontece é que essas faculdades acabam contratando ouvintes para darem aulas, né? E é uma coisa que eu fico extremamente irritado, porque há necessidade de titulação para entrarem nessas universidades. Só que o que acontece é que eles não querem que se contrate professores surdos, e eu falo da importância da contratação de professores surdos por conta desse tipo de política fomentada por esses profissionais da área da saúde. A gente precisa ajudar e entender que esses médicos, eles têm que mudar as suas perspectivas com relação à pessoa surda. E entender que eles não devem estar preocupados com a questão audiológica, mas com uma questão de aquisição linguística. Eles podem sim trabalhar e indicar implante, eles podem sim indicar terapia, mas entender da importância da aquisição linguística dessas crianças. A gente tem uma questão social, né, com relação ao que as pessoas podem apresentar ou não, para que seus filhos sejam implantados ou não. O que acaba acontecendo é que a gente precisa mudar algumas políticas importantes. Esses médicos, então, eles já não indicam logo de primeira, por exemplo, o implante, porque eles precisam e eles sabem recomendar às famílias outras opções para que elas escolham e entendam que a aquisição linguística é importante. E lembrar também que a gente, mesmo pensando nas questões linguísticas, que é por onde todos os surdos se enveredam, a gente tem que entender que a área da saúde precisa, sim, demanda, sim, uma atenção nossa, e essa atenção é de que esses médicos precisam entender da importância da aquisição linguística, porque é aí que a gente vai conseguir favorecer essas questões linguísticas e questões educacionais. E não se esquecer de denunciarem também questões envolvendo a área da saúde, para que também a gente possa ter um processo de mudança de paradigma. Muito obrigado a todos vocês. A principal coisa da nossa vida é a saúde. E foi uma palestra, uma experiência de 14 anos? 14 anos, muito bom conhecer essa vivência e esses caminhos na área da saúde. Foi um relato de experiência, na verdade, muito bom. E é uma coisa difícil. Eu agradeço essas explicações, essas respostas. E na área da saúde, espero que você retorne em outros momentos. Agora estaremos encerrando para o nosso almoço. Muito obrigada. Retornaremos às 14 horas.